Olá, paz! Qual tem sido os seus desafios nessa época atual? No Brasil, nós temos enfrentado muitos desafios. Os maiores dele está na má distribuição monetária, na educação insuficiente, na saúde precária, no desemprego, entre outros. E neste mês, denominado como Mês da Mulher, eu quero te fazer uma pergunta individual. Qual tem sido os seus maiores desafios nesta atualidade? A Bíblia está repleta de exemplos em que nós podemos tirar coisas boas para nossas vidas. E também tem ali exemplos ruins, da qual está relatado para que nós não venhamos a cair no mesmo erro. Hoje eu vou estar compartilhando com você sobre a vida de uma mulher chamada Ruth. Os desafios que ela enfrentou na época dela, que muito tem a ver e se assemelham até o dia de hoje com os nossos desafios. Vou contar uma historinha breve da situação. Esse livro de Ruth conta a história de uma família, onde o pai de família se chamava Elimeleque e a sua esposa se chamava Noemi. O país de Israel estava enfrentando por uma crise de fome muito grande, ao ponto desse homem mudar-se com a sua família, sua mulher e seus 2 filhos, Malom e Quilion, para a terra de Moabe, para livrar-se da fome. Chegando lá, nesse país, passou um tempo, creio que eles devem ter se ajustado, aproveitado as oportunidades, mas esse homem morreu, Elimeleque. E Noemi ficou viúva. E esta viúva tinha 2 filhos. Os filhos já deveriam ser um pouquinho grandinho, né? Não tão bebezinho, porque eles ali ajudaram a sua mãe, até mesmo porque a Bíblia diz que logo eles se casaram com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Quilion casou-se com Orfa e Malom casou-se com Ruth. E é sobre a vida desta mulher que eu quero conversar aqui com vocês. Que exemplo, que referencial. Nos dias de hoje, nós vemos aí nas mídias sociais, né? Tantas mulheres de renome, a qual nós seguimos, somos seguidores, e aí vemos como é que está a vida delas ali através das postagens. Eu mesmo sigo algumas. E não tem nada de errado nisso, não. Mas, assim como nós olhamos para essas mulheres das mídias sociais como referenciais, eu queria trazer o seu olhar agora para a vida dessa mulher Ruth, desse exemplo de mulher, desse referencial que a Bíblia nos mostra. E aí, de acordo com as situações em que eu for falando aqui sobre a vida dela, você vê se te cai algum insight, alguma coisa que essa mulher fez, a forma com que ela agiu, se traz uma atitude boa, uma atitude positiva para a sua vida, a qual você pode copiar, seguir o exemplo
para que você tenha habilidades, tenha recursos para lidar nos desafios da sua vida atual. E logo no começo, nesse primeiro capítulo, vem falando da realidade que aconteceu na vida dessa família. Uma catástrofe. Noemi já era viúva e agora morre os seus 2 filhos. Eu não pesquisei como foi a morte deles, também não é de muita relevância para essa situação. Mas a relevância da situação é que Noemi ouve falar que na terra dela, lá em Israel, a situação tinha mudado, já estava melhor, e ela resolve partir para a terra de Israel. E suas 2 noras, Orfa e Ruth, vão seguir Noemi. Mas, no meio desse percurso, o choque de realidade. Noemi começa ali a dialogar com Ruth, com Orfa, dizendo o seguinte: eu já sou velha, não tenho mais marido e não tenho nem a pretensão de me casar de novo. E ainda que eu me casasse, por um acaso, o meu ventre ia gerar filhos. E se gerasse, vocês iam esperar que esses filhos crescessem para você se casar de novo? Ela abre os olhos dela para a realidade. Gente, aguarda só um minutinho que eu vou ligar o cabo aqui, que o notebook está ameaçando a se desligar, tá bom? Prontinho, situação resolvida. Lembre-se de sempre verificar a bateria dos seus eletrônicos quando você estiver no meio de uma live. Ninguém passa por isso aí não, né? Acho bom. Então, depois de Noemi relatar ali o choque de realidade, elas choraram. Eu não sei qual é o desafio que você está vivenciando no dia de hoje, mas eu sei de uma coisa: quando alguma catástrofe, quando alguma situação, sabe, caótica vir sobre você, algo triste, mulher, não se detenha. Vá para o seu quarto, vá para o banheiro, se afasta se quiser, mas derrama suas lágrimas, se permita chorar, se permita sentir tristeza, porque nós somos humanas, não somos super-heroínas, não somos mulheres sem sentimento. Se permita chorar quando a tristeza te abater. Você já ouviu falar que as lágrimas lavam a alma? Quando você põe para fora essa tristeza, o seu coração fica mais leve. Então, quando vier situações contrárias, situações que te levem a ter esse desejo de chorar, chore. Chore. Não dê uma de forte não, porque guardar e reprimir sentimentos só vai fazer mal para você futuramente. Depois de relatado toda essa situação, e aí nós já vemos uma atitude dessa mulher. Vemos a atitude aqui de Ruth, de ser benevolente. Essa mulher mostrou uma bondade tamanha. Orfa, depois desse choque da realidade, resolveu seguir o caminho dela, seguir o conselho de Noemi. E ela não estava errada nisso, não. Não estamos aqui para criticar a atitude de Orfa, não. Orfa foi realmente para sua família, seguiu o conselho de Noemi,
Mas Ruth, apesar de toda aquela situação caótica, apesar do choque da realidade, de Noemi ter colocado tudo às claras ali para ela, Ruth permaneceu do lado de Noemi. Ruth permaneceu. Sabe, quando uma situação adversa nos sobrevém, muitas das vezes o que nós queremos no exato momento não é nem a solução, mas alguém que nos apoie, alguém que nos dê o braço, para que a gente passe por aquela situação tendo um apoio, tendo um fortalecimento moral, psicológico. E é isso que muitas das vezes nós precisamos e também podemos dar para outras pessoas. Um apoio na hora da situação caótica, na hora das tristezas, na hora de lamentar. A Bíblia já diz, né? Chorai com os que choram. Outra característica que nós vemos nessa mulher é a determinação. Ela sabia o que queria. Noemi insistia em falar com ela: olha, segue o mesmo rumo que a tua cunhada seguiu. Ela voltou atrás, ela foi para a família dela, faz o mesmo também, minha filha. E aí Ruth fala: Noemi, não insista comigo. E cita aquele versículo que nós gostamos muito, né? Aonde tu pousares, eu pousarei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Nós gostamos muito desse versículo. Mas sabe o que me mostra essa atitude de Ruth? É que ela tinha determinação no propósito dela. Ainda que o choque de realidade foi jogado na sua cara, que Noemi não ia poder gerar filhos para que ela se casasse, que elas estavam numa situação triste, desfavorável. Ainda que Noemi estava insistindo com Ruth: volta atrás, vai para sua casa, lá os seus pais vão ser mais benevolentes contigo. Ela tinha determinação no propósito dela. Porque as circunstâncias, até mesmo a influência das pessoas em mandar ela voltar atrás, ela tinha determinação e ela não seguiu. Ela permaneceu firme no propósito dela. Agora, nós vemos aqui, vamos passar para o capítulo 2, onde nós vemos mais características que encantavam, que mostravam que Ruth realmente era um referencial. Chegando lá, eles passaram por aquela situação de todo o povo da cidade ficar triste com a chegada dela, de ver a situação dela caótica, e ela fala tudo aquilo. Olha, se chamava Noemi, que significava agradável. Agora eu não quero nem que me chame por isso, me chame de Mara, que significa amarga, porque Deus desceu a sua mão sobre mim. Minha situação tá triste. Ruth tá ali. Aí Ruth tem uma atitude altruísta, de enxergar o potencial e o valor no outro. Ela não se importou com tudo aquilo que Noemi estava falando, com todas as circunstâncias que estavam vivenciando. O que ela cria que Noemi era algo diferente daquilo que ela estava dizendo, porque a situação em que você vivencia não te define. O que te define é o seu caráter, é o que você tem dentro de você, a pessoa que você é, a sua personalidade. Não é o que dizem que você é,
não é as situações que você está vivenciando o que te define. Só você e Deus sabe. Ruth vai trabalhar nas lavouras. Mostra aí que essa mulher era uma mulher trabalhadeira. Ela não se acomodou, ela não deixou, não viu lá quem é o parente que a gente pode aqui ficar pedindo recurso. Na época de hoje, ela não se acomodou com os benefícios do governo, ela foi para o trabalho, ela foi trabalhar. E aí é uma característica de Ruth que nós podemos, como mulher, tomar para nós, de ser trabalhadeira. Não esperar pelo sustento do outro. Ser trabalhadeira. Eu não estou falando aqui daquelas que o marido tem recurso, quer que você se dedique à casa, trabalhe dentro do seu lar. Também é uma forma de trabalhar, cuidar da sua família, cuidar dos seus afazeres. O que não pode aqui ser acomodadas. Ver a situação caótica, ver a dificuldade e cruzar os braços. Faz a sua parte, que Deus com certeza faz a dele. Ela lá trabalhando, se encontrou na ceifa, ali no terreno, no campo de Boaz. Boaz perguntou quem era aquela pessoa. Os trabalhadores, os ceifeiros deles explicaram toda a situação. Essa aí é a moabita que veio e tal, não sei o que. Conversou tudo. E aí Boaz foi benevolente e falou, deixa umas espigas a mais cair. Ela encontrou ali o favor, porque viu que ela era boa para com Noemi. Então Boaz agora agiu de bondade para com ela. E ela começou ali a ter favores por causa das atitudes que ela tinha. E trabalhando ali, tendo aquela benevolência de Boaz, ela foi agradecida. Olha outra característica dessa mulher. Ela se inclinou diante de Boaz e falou assim, eu agradeço pelo seu favor, pelo que você tem feito por essa sua serva. Ela foi agradecida, falou, olha, você não tinha necessidade nenhuma de fazer o bem por mim, eu nem da sua terra sou, eu vim de longe e tal, e você tem feito coisas boas por mim, que Deus te abençoe. Ela foi agradecida. E quantas de nós recebemos tantos favores de Deus, do marido, dos pais, dos patrões, e não temos esse coração agradecido, de agradecer a benevolência que tem sido feita a nós. O agradecimento abre as portas para que mais bondade, mais recurso, mais coisas boas venham até nós. Seja agradecido e você vai ver que vai mudar muita coisa na sua vida quando você tem atitudes de um coração grato. Ela era uma mulher inteligente. O que ela fez lá o trabalho dela de ceifar e ela não levou aquele peso todo para casa, não. Ela já debulhou ali mesmo. Ela debulhou e levou só o que tinha mais valor para não carregar peso. Então ela usou a inteligência dela. Outra coisa que ela fez que me chamou a atenção é que ela era empática. Ela se colocava ali no local do outro. Ela comeu, Boaz, ali tem uma ocasião em que ele chama ela para comer um bocado junto dele ali, para molhar o pão dela ali nos condimentos. Aí ela se fartou e guardou um pouco. Quando chegou em casa, ela dividiu aquele bocado que ela trouxe com a sogra. Então ela não pensou só nela, ela comeu lá e depois ela pensou assim, minha sogra está em casa com fome. Ou ainda que eu vou levar essa cevada aqui para ela,
só vai ter um tipo de alimento. Já que eu tô comendo um gostosinho aqui, molhado no condimento, vou levar para ela. E ela separou um pouquinho para levar para sua sogra. Ela se colocou no lugar da sogra. Então ela foi empática. Ela era empreendedora. Olha só, uma mulher empreendedora. Sabe por quê? Ela não estava ali fazendo a ceifa e tal. Certo ponto ali, no verso 23 do capítulo... É o capítulo 2, verso 23, diz que ela ficou com as servas de Boaz durante a ceifa da cevada e do trigo. Então ela pegou 2 épocas em que estava tendo colheita e ela ficou ali. Ela aproveitou a oportunidade, ela aproveitou aqueles momentos que estava tendo ceifa. Ela não colheu só aquele pouquinho para o dia e foi para casa, não. Ela permaneceu enquanto durou 2 colheitas. Outra característica de Ruth que nós vemos, ela dialogava. Ela chegou em casa e contou tudo para sua sogra, o que tinha acontecido, como Boaz foi bom para com ela, como ela conseguiu. A sogra ficou encantada, que ela levou 25 quilos de cevada para casa. Acredito que na época isso deveria ser uma boa quantidade, né? E aí ela contou tudo o que aconteceu ali. E a sogra dá umas orientações para ela. Outra característica boa de Ruth, ela ouviu a sogra que tinha mais experiência. A sogra arquitetou um plano ali, conversou com ela e ela falou: tudo quanto você me disser, eu vou fazer. Sabe, eu mesma já caí em muitas situações que não precisava ter caído por não ouvir um conselho de alguém mais experiente. Então, se uma pessoa já fez, já passou, tem alguma expertise, alguma experiência naquela situação, determinada situação, e ela te dá uma orientação, se você não quer cair, se você não quer, sabe, cometer o mesmo erro, segue a orientação. E quantas das vezes nós somos orientados por pessoas que têm uma experiência e a gente não segue. Depois a gente cai no mesmo erro. Seja inteligente. Ouça os conselhos daquele que tem mais experiência que você. E assim você vai evitar muito sofrimento. Ela usou, olha que característica tremenda, ela era feminina, era uma mulher feminina, ela usou os artifícios que ela tinha do feminino. O versículo 3 do capítulo 3 diz para que Noemi deu mais dica e ela fez o quê? Ela tomou banho, ela se perfumou, ela colocou o seu vestido. Aí fica uma dica para as mulheres, em especial as mulheres casadas. As mulheres casadas, né? Quando quer receber do marido aquele agrado, quando quer fazer aquele pedido ao marido, cara, não sai falando assim logo na lata, fazendo pedido de qualquer maneira, não. Seja astuta, usa o seu feminino. Se embeleza, toma aquele banho, fica cheirosa. Aí faz o seguinte, faz o mesmo que a Ruth também fez. Deixa o marido comer, beber e descansar. Foi isso que ela fez. Ela ficou lá na eira, mas só observando. Depois que Boaz já tinha comido, já tinha bebido e já tinha ido se descansar, ela foi de mansinho. Para as mulheres aí, vai de mansinho, usa o seu feminino, espera, faz aquela refeição gostosa para ele comer, deixa ele descansar, se perfuma, fica bem bonita, aí vai de mansinho e pá, joga
o seu pedido. Não vai ter homem que resista depois de toda essa estratégia. Você que é mulher sabe o que eu estou dizendo, sabe fazer, sabe agir assim, né? Para terminar, eu quero falar de duas virtudes que Ruth demonstrou ter. Uma, que ela era sincera. Assim que Boaz acordou e viu ali Ruth deitada aos pés dele, aí ele falou: quem você é, o que você está fazendo? Ela foi logo, usou de sinceridade com ele, falou: ó, eu sei que você é o meu resgatador, que é o resgatador meu e da minha sogra, e ela contou ali a verdade para ele, foi sincera. E ele gostou e falou assim: pode deixar que eu vou resolver essa situação. Vive o Senhor, que eu vou resolver essa situação e vou conceder esse teu pedido. Então ela foi sincera. E a outra, que completa tudo isso, mostrou que essa mulher era uma mulher virtuosa. Ela era virtuosa, porque o próprio Boaz diz que todos na cidade, que toda a cidade sabia que ela era uma mulher virtuosa, que todos estavam comentando. Então as qualidades que a Ruth tinha eram notórias. Ela tinha umas características que todos enxergavam. Era notório o comportamento dela. Apesar da discrição. Ela era uma mulher discreta, que diz que ela saiu antes do sol se pôr para que ninguém visse que ela tinha ido à eira. Por quê? Já que toda a cidade sabia que ela era uma mulher virtuosa, se agora vissem que uma mulher foi para a eira, que geralmente as mulheres que iam para a eira, porque sabia que lá estava cheio de homem, eram aquelas mulheres fogosas. E ela foi ali com um propósito. Ela não foi com o mesmo propósito que todas as mulheres ali foram. Ela tinha um propósito específico e ela cumpriu com aquele propósito. E aí ela saiu de mansinho antes do dia clarear para que ninguém visse que ela, com todas aquelas características, todas aquelas qualidades, agora fosse confundida com uma mulher que não tem nenhum desses princípios. Então ela usou de descrição. O término mostra aqui que Boaz fez um negócio lá com outro cara que dizia que era o resgatador, mas só estava interessado na compra do terreno, não estava interessado em assumir, né, a Ruth para manter a posteridade de Malom viva. E as outras coisinhas a mais aí. Ela teve um filho e esse filho foi importantíssimo, se chamava Obed. Foi o avô de Davi, pai de Jessé, que era pai de Davi, o rei de Israel segundo o coração de Deus. Foi um final feliz. Noemi teve o privilégio de pegar nos colos o netinho e foi amparada, que Ruth amparou ela. Toda essa situação aí se transformou em uma coisa boa. Qual o insight de toda essa história que eu estou aqui conversando com você e que você pode levar para a sua vida? O que você tem feito que tem te diferenciado? O que você tem feito para que os outros possam enxergar em ti essas virtudes? Ou, ao contrário, o que você não tem feito que tem te distanciado de ser uma mulher como Ruth, uma mulher que possa ser um referencial, uma mulher em que outras possam olhar e ver: ela tem essa qualidade que eu gostaria de ter em minha vida. Pô, ela faz bem isso. Eu vou aprender com ela.
que os desafios que você tem nessa atualidade venha promover em você qualidades, virtudes que te faça ser referencial. Tira os problemas que você está vivenciando hoje, os desafios que você vivencia hoje, para que você cresça, para que você se valorize, para que você se coloque no lugar do outro, para que seja aquele ombro amigo, sabe? Para que seja trabalhadeira, para que haja com inteligente, seja empreendedora, para que use o seu feminino. Quantas virtudes, quantas qualidades maravilhosas nós vimos na vida de Ruth. E você, como mulher, pode ter também cada uma dessas e até mais. Não permita que os desafios, as dificuldades que você vivencia hoje na atualidade te impeçam de evoluir, de se tornar uma mulher referencial. Agradeço por vocês que ouviram e que possa alguma parte dessa mensagem ter tocado seu coração, cair daquele insight, para que você mude suas atitudes. Se tem sido boas, continue sendo melhor ainda. Se não, vamos mudar. No mês de março, que você seja um referencial. Tchau!